teve muitas vezes que, por exemplo, quando ele começava a andar demais ou falar demais, eu falava, uma hora isso vai acabar. Ele vai parar de andar, ele vai parar de falar. Então eu já estava vendo, lá, antes de acontecer tudo, eu já sabia o que ia acontecer, então eu já tinha me preparado. Como, por exemplo, uma vez a gente estava dormindo na cama e ele começou a falar sem parar. E aí eu fingi que estava dormindo para ele parar de falar. E aí ele virou para mim e falou assim, você já tá dormindo, né? Aí eu fiquei quietinho. Aí ele falou, não, pode deixar. Aí eu falei, não, Vobis, eu tô aqui. Aí ele falou assim, não, mas eu vou atrapalhar você dormir. Eu falei, não, pode falar. E aí ele continuou falando. Até que uma hora ele pegou no sono. Mas aí veio na minha cabeça aquela coisa de, ele vai perder isso um dia, então deixa ele falar. Sabe, pra que eu vou interromper ele falar, sendo que ele ainda consegue falar? Sabe? E aí hoje ele já não fala tanto, ele ainda fala, mas ele não fala tanto. E aí eu fico lembrando desses momentos que ele falava muito, eu penso, ainda bem que eu deixei ele falar quando ele podia, ainda bem que ele sorriu e contou piada e fez as coisinhas que ele queria enquanto ele podia. Faz 5 anos que a gente tá com ele, mas desses 5, acho que uns 3, 4 ali, ele viveu bastante independentezinho, fazendo o que ele podia dentro dos limites, assim. Inclusive no começo da doença, quem ainda permaneceu na casa dele queria cortar ele das coisas que ele fazia, como por exemplo fazer café, como minha avó tinha falecido, então o café era por conta dele, esquentar o almoço era por conta dele, arrumar o quintal que ele sempre fez, cuidar das plantas. Então se eu começasse a cortar isso, ele se sentia um inútil. Então foi onde ele falava, eu vou ali fazer um café para nós. Eu falava, então vamos lá. Eu vou ficar lá te acompanhando, a gente vai conversando para nós não cortar o assunto. Então, ficava junto com ele, sem ele perceber que eu estava vigiando ele. Porque senão ele se sentir vigiado, e não é interessante você ter alguém ali te olhando o tempo todo, fazendo qualquer coisa. Ainda mais para ele, que sendo eu, muito mais novo que ele devia pensar, o que esse moleque tá fazendo aqui? Tipo, o que ele tá querendo me cortar das coisas? Entende? Porque ele não vai sentir que ele tá incomodando. Hora nenhuma. Naturalmente ele já tinha assim um certo humor mais depressivozinho, então as atenções sempre acabavam voltando para uma pessoa só na casa, que era minha avó. Ele não tinha tanto foco, tanta atenção, tanto que outras pessoas, parentes assim, já vieram me falar, nossa, a gente chegava lá e ele ficava falando sem parar, e a gente contava as histórias, deixava ele falar. Por quê? Porque ele não tinha voz ali, você sempre via ele sentadinho num canto, e meio que você pensava assim, o jeito dele não era o jeito dele, porque ele sabia que tinha muita coisa errada ali, que ele não podia falar, que ele não tinha tanta voz, e aí era onde ele ia meio que guardando tudo dentro dele, né? Ele não tinha como expor tanto isso. Quando ele foi pra minha casa, depois a gente permaneceu 3 meses na casa dele, pessoas que estavam ali não colaboraram, a gente teve que ir embora. E aí eu falei pra ele, o que você acha da gente passar um tempinho lá em casa? Só pra gente ficar um final de semana lá, minha mãe anda ficando muito sozinha, o que você acha? E ele concordou, achou tranquilo, ficou meio... Falou, e a casa aqui? Eu falei, não, o pessoal aqui vai cuidando, no final de semana a gente vem pra cá. Aí a gente ficou em casa, ele nunca pediu pra voltar, então isso foi essencial. Muita gente fica assim, eu quero levar minha mãe embora. Mas você não pode simplesmente levar a pessoa embora, tirar ela do ambiente dela e ser assim. Eu acho que tem que ser tudo aos poucos, sabe? Você tem que, por exemplo, você não pode deixar o idoso lá num canto com as malas tudo ali montadas, você tem que montar um espacinho para ele. Né? Uma vez teve uma amiga que a avó dela foi para casa dela, eu falei, o que você acha de você colocar, a avó dela era muito católica, eu falei de colocar uma santinha aqui, colocar a Bíblia aberta aqui e começar a criar hábitos dentro da casa que ela está visitando, para no final ela permanecer ali porque está sendo muito bom para ela. Assim como foi para meu avô, né? A comida ele sempre elogiou, sempre gostou bastante, as plantinhas ali da minha casa, eu falei para ele que a gente tinha que começar a cuidar, e eu até agradeci ele, falava, ainda bem que o senhor está aqui, porque se não fosse o senhor, ninguém ia me ajudar com essas plantas aqui. Então ele sentia que ele estava fazendo, que ele estava sendo útil ali. Quando ele estava lá com a gente, foi aniversário dela, eu só comentei, vô, hoje é aniversário da minha mãe, tá? Aí ele falou, nossa, a gente precisava dar alguma coisinha para ela. E eu falei, não, vô, não vai preocupar com essas coisas. Eu falei, não tem necessidade. Eu falei, ela nem se importa com isso. Aí ele foi na gaveta dele, ele pegou pra mim uma nota lá qualquer, que na época ele já nem sabia mais contar.
Então ele me entregou e falou, eu acho que isso aqui dá pra você comprar um presentinho pra ela. E aí eu fui numa lojinha de R$10 que tem aqui, já que ele tava insistindo, eu falei, eu vou... Ele vai se sentir grato, assim, né, dando alguma coisa assim, ele vai gostar disso. E aí eu comprei um short jeans, que foi, sei lá, R$10 na época. E aí ele falou, eu falei pra ele, vou lá na loja, comprei um short jeans, acho que ela vai gostar. Ele falou, é dos que ela usa, né? Eu falei, é. Aí ele chegou nela e falou, ô Rosana, aqui, ó, tá aqui, você não repara não, que é só uma lembrancinha e que nós comprou, você merece muito mais, porque você trabalha muito. E aí ela ficou toda feliz e aí ele ficou muito feliz de ter dado presente pra ela. Então assim, essas coisinhas é importante, sabe? A pessoa sentir que ela tá ajudando em volta dela, sabe?